Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre este gigante aqui, ó, A Montanha Mágica do nosso querido Thomas Mann. Este livro maravilhoso e incrível da literatura alemã. Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu já quero adiantar que esta resenha reflexiva não vai ser muito fácil, porque nós temos imensas informações para falar em relação a este livro, e é óbvio que eu não consigo trazer todas para cá, senão o nosso vídeo vai ficar gigantesco. Mas vamos para os pontos mais importantes, que são aqueles que eu, você, leitor, curioso e sempre muito atento, nos perguntamos e queremos estas respostas. E a minha primeira pergunta foi: onde será e quando que o Thomas Mann teve a ideia de escrever este livro, este calhamaço? Gente, todos nós nos fazemos essas perguntas, eu acredito. E sabe o que eu descobri sobre toda essa história? É que o Sanatório Berghof, que a gente visitou durante algum tempo aqui neste livro, ele é totalmente fictício, mas ele ficava ali nos Alpes Suíços, próximo a um outro sanatório chamado Schwarzschild. Mas em 1954, não só o Schwarzschild, como todos os outros sanatórios da Redondeza, passaram por uma mudança muito grande e eles se transformaram em hotéis. E onde que toda essa história se encaixa? É que dentro daquela redondeza havia um sanatório chamado Wald Sanatório, que hoje é conhecido como Wald Hotel. E ele existe, gente. E o que aconteceu de tão especial aí que trouxe a ideia para o nosso mestre? É que em 1912, a nossa querida Katia Mann, sua esposa, precisou ser internada lá no Wald Sanatório, que hoje é o atual Wald Hotel. E o Thomas Mann foi fazer uma visita. E a partir daí, Thomas Mann começou a colocar suas ideias em prática e teve o seu momento luz de criar esta obra. E também tem uma informação muito importante, é que hoje nesse hotel existe uma suíte muito especial chamada Suíte Thomas Mann, e que eu acredito que todos vocês adorariam saber, e por isso eu trouxe esta informação para todos vocês. Mas tem uma outra pergunta que eu sempre me faço, é que quando eu leio Thomas Mann, existe muita profundidade, muita reflexão, o psicológico é totalmente minucioso, muito bem descrito, tudo é muito bem trabalhado, e eu gostaria muito de saber de onde surgem essas ideias, de onde ele trouxe, que caminho ele seguiu. E eu descobri que, diferente de todos os jovens intelectuais do século XX, Thomas Mann agiu de uma maneira muito diferente. E por quê? Porque naquela época os jovens eles seguiam o socialismo ali na juventude. Só depois, na idade adulta, em sua maturidade, é que eles professavam de fato e se firmavam no capitalismo. Mas todos nós sabemos que Thomas Mann, ele nasceu de uma família burguesa muito influente e que a burguesia estava muito firme em sua vida. O que aconteceu com ele que foi totalmente diferente desses jovens da época? É que ele seguiu essa linha, ele seguiu esse caminho, ele professou de fato a burguesia. Ele apoiou, na época da Primeira Guerra, o Império Alemão, mas depois que a Alemanha perdeu, que foi derrotada, ele se tornou um verdadeiro democrata. Logo em seguida, ele se firma um antinazista, ou melhor, um combatente antinazista, mas já no seu momento de idade madura, de sua longevidade, de seu tempo de conhecimento e muita experiência, ele ficou assim satisfeito demais com o capitalismo e trouxe aí para sua vida o socialismo e acabou se firmando. E tudo isso, gente, nós encontramos em suas obras. Por quê? Porque dentro das obras do Thomas Mann, nós não falamos somente do tempo, nós falamos das doenças, nós falamos da morte, nós falamos do individualismo, das fugas, e tudo isso ele acredita que são pontos importantes dentro de visões diferenciadas e que nós precisamos descobrir. Mas para deixarmos aqui bem mais claro tudo que eu falei para vocês, tem dois pontos muito essenciais que são colocados em todas as obras do Thomas Mann e que nós precisamos entender e descobrir para que aprendamos da melhor maneira possível e não saiamos perdendo todo o nosso tempo, a nossa estada com uma obra desse porte. É que ele se preocupa demais com o lado da vida pública, com o senso comum, sabe? Aquela coisa de você trazer coisas novas do que você aprendeu no dia a dia com os teus colegas, com a tua própria vida. E um outro ponto muito importante em suas obras e que ele coloca e deixa claro para todos nós
é a questão da alienação. E não é à toa que esse livro está aqui. Gente, a questão do individualismo. Sabe quando você foge dos problemas da sociedade, da política? Eu não gosto de política, eu não vivo política, eu não sei nada de política, eu quero distância da política. E você acaba usando de escapes, momentos de escapatória no amor, no trabalho, nas conquistas, e isso é muito complicado. E todos esses momentos de fuga, que é considerado também jogo estético, tudo relacionado à beleza, tudo isso nos leva para um momento muito difícil em nossas vidas, que é o momento de ser infectado pelos problemas individuais, aqueles que nós escolhemos e deixamos o mundo decidir por nós, como também chega a culminar a morte. E é por isso que nós precisamos entender as obras do Thomas Mann. Não adianta viver só do individual, precisamos buscar o coletivo, a democracia, ajudar o próximo e muitas outras coisas. Aqui nós temos vários pontos a serem trabalhados, mas este não é o objetivo neste momento. Neste momento eu quero apenas que vocês entendam esses dois pontos essenciais. Um é que ele foca demais na relação da vida pública e o outro, ele quer mostrar a questão da alienação, essa fuga, esse momento de luta entre bem e mal e que nós precisamos aprender. E agora, gente, para deixar o nosso caminho muito mais organizado, muito melhor, esclarecido, eu vou apresentar para vocês alguns pontos interessantes em relação às obras do Thomas Mann, para que a gente caminhe de maneira agradável, inteligente, e no final aprendamos de fato o que tem de especial nesta obra. Meus queridos, eu não sei se vocês sabem, mas o Thomas Mann tinha um irmão chamado Heinrich, e por incrível que pareça, este irmão dele era escritor e ficou conhecido bem antes do Thomas Mann. Mas o Thomas Mann precisou fazer uma viagem aí entre os anos de 1896 e 1898, lá para a Itália, numa cidade chamada Palestrina, e foi a partir dessa viagem, deste momento especial com seu irmão, a sua família, que ele resolveu escrever um livro maravilhoso. Ele teve a ideia de escrever este livro aqui, gente, ó, Dr. Fausto, um livro espetacular que tem resenha aqui no canal, uma resenha maravilhosa, extremamente reflexiva. Eu amei esta resenha, esta conversa. E esse livro é maravilhoso. E você descobrir que este livro ele foi escrito justamente no período em que o Thomas Mann faz a visita ao seu irmão. Meu Deus, é muito especial para todos nós. Por isso que eu falo dessa relação do escritor com a vida dele. E todos esses pontos são muito importantes, sabe? A história, a escola literária, isso é que engrandece o nosso aprendizado. Mas eu não sei se vocês estão lembrados, acredito que sim, porque vocês têm uma memória muito boa, são muito atentos. Lá no início do vídeo, eu disse que o Thomas Mann, ele se transformou, se tornou um combatente antinazista. E aqui dentro deste livro, na página 559, há um trecho que prova isso claramente, e eu vou ler para vocês, e diz exatamente assim, ó: Malditos, malditos os corruptores que mandaram à escola do diabo uma parcela do gênero humano originalmente honrada, bem intencionada, apenas excessivamente dócil e demasiado propensa a organizar a sua vida à base de teorias. Como faz bem amaldiçoá-los, e melhor ainda seria se o anátema brotasse restritamente de um peito não obstruído. Mais um patriotismo que ousasse afirmar que o estado sanguinário cuja agonia atualmente presenciamos, que, para citar uma expressão de Lutero, pendurou em seu pescoço o peso de crimes incomensuráveis. E por aí vai, gente, nós não podemos parar nesse trecho, precisamos continuar. E por isso eu peço para que você leia esse livro. E aqui fica muito claro tudo que nós falamos lá no início, sobre ele ser um combatente antinazista. E deixa aqui claramente para todos nós o seu ódio. E para deixar essa nossa caminhada um pouco mais quente, mais efervescente, quando Thomas Mann volta da sua viagem, ele descobre um grande amor, uma paixão, infelizmente uma paixão não correspondida, por um rapaz chamado Paul Ehrenberg. Espero estar pronunciando corretamente, mas isso não importa muito agora. O que importa agora é que foi a partir deste momento, deste acontecimento, que ele se descobriu homossexual. Ele gostava de rapazes, e foi a partir desta paixão, deste momento de
duplicidade em sua vida, essa descoberta que ele escreveu aqui, ó, esta novela chamada Tonio Krug. Gente, e aqui para quem leu, eu já li, mas eu pretendo fazer uma nova leitura para que eu traga para vocês uma resenha e a gente possa desfilar aqui por esse texto que é magnífico. Aqui nós vamos encontrar um escritor apaixonado por um jovem de uma beleza indescritível. Eu lembrei até no momento da minha leitura do Retrato de Dorian Gray. É uma beleza muito especial e isso, gente, mostra que o Thomas Mann tem um lado duplo e que ele coloca dentro da sua história, da sua narrativa, dos seus escritos, o seu lado pessoal e podemos chamar de autobiográfico, né? Isso é muito interessante. E esta novela, se eu não estiver enganado, ela foi escrita em 1903 e é muito importante. E agora tem uma outra obra muito especial, muito querida, que é interessante e eu quero trazer para vocês. Eu ainda não li, mas de tanto conhecer as obras desse gigante, é óbvio que vou me apaixonar da mesma maneira e não poderia deixar de falar dela aqui. Esse livro aqui, ó, Os Buddenbrook, ele foi escrito mais ou menos no início do século XX e tem uma história muito interessante em relação a esse livro, que o editor do Thomas Mann, o Fischer Verlag, ele tentou de todas as formas fazer com que o Thomas Mann diminuísse a quantidade de páginas desse livro, que estava muito grande. Mas felizmente o Thomas Mann não deu ouvidos a este editor, graças a Deus. E aos 25 anos de idade, este livro faz com que ele se torne um escritor extremamente famoso. E por volta de 1921, aos 25 anos de idade, este livro transforma o nosso querido alemão, o nosso escritor de coração, num homem muito famoso, muito conhecido, e traz para ele logo em seguida entre aspas, né? Mas ele tem uma história a ser contada. Por isso, em 1926, ele recebe nada mais, nada menos do que o Nobel de Literatura. E ele é merecedor disso, porque o Nobel não vem apenas de um livro escrito, e sim de toda uma história, de toda uma bagagem. E o Thomas Mann tem de sobra. Uma outra informação muito importante que eu quero trazer para vocês e vou fazer um confronto com uma anterior, que eu já deixei bem claro aqui, é que em 1905 o Thomas Mann casa com uma judeia. Ela era filha de judeus influentes, de intelectuais muito ricos e se chamava Katia Prinz-High, que hoje é a nossa Katia Mann. E a partir daí, eles nos anos posteriores já tiveram 5 filhos, nossa, muitos filhos, né, gente? E eu fiquei pensando, nossa, com certeza o Thomas Mann, depois do casamento, já esqueceu aquele lado duplo, aquela relação homossexual que ele tinha, e inclusive lá na novela do Tonio Krug. Mas isso não aconteceu e, como nós podemos ver, todas as suas obras têm algo muito relacionado ao homossexual. Inclusive, na Montanha Mágica tem um caso parecido que eu vou falar para vocês ainda. E foi a partir daí que o Thomas Mann escreveu, no ano de 1912, A Morte em Veneza. Gente, vocês precisam ler esse livro, ele é maravilhoso, ou melhor, né? Tudo que este escritor põe ali no papel é muito genial, é muito valioso. Vocês precisam ler, vocês precisam conhecer. Ele é incrível, ele é simplesmente bárbaro. Olha, professor, estou muito satisfeito com tudo que o senhor disse aqui, mas ainda tem uma pergunta. Eu acompanhei o projeto, eu li o projeto em outros canais, com outras pessoas, isso não importa, mas eu vim aqui hoje para fazer uma pergunta para o senhor. Por que será que nesta obra Thomas Mann falou tanto sobre o tempo e sobre a morte? Eu também me fiz a mesma pergunta. E sabe o que eu descobri? É que dentro de sua casa, de seu habitat, ele passou por esses problemas. O Thomas Mann perdeu 2 irmãs e um de seus filhos para o suicídio, gente. E isso é muito difícil de entender, é muito complicado. E não é à toa que ele abrange tanto, ele expõe de uma maneira tão delicada, tão minuciosa dentro dos seus livros,
esse tema. Isso é muito especial. E eu trouxe esta informação para vocês, para que a partir de agora, dando prosseguimento à história deste livro aqui, que a gente possa compreender melhor e adquirir não só o conhecimento, mas firmar em nossas mentes todo o trabalho desse mestre, que não é pouco, não dá para aprender num único dia, mas dá para se harmonizar, dá para namorar um pouquinho com as suas obras e entender, se não tudo, pelo menos parte, detalhes, pequenos suspiros de inteligência, porque isso é o que mais existe dentro das obras do Thomas Mann. E agora finalmente vamos para o que mais interessa, para o que vocês querem saber sobre esta obra. Este livro ele foi escrito em 1924. Ele vai narrar a história de Hans Kartoffe, que é um engenheiro recém-formado, que foi visitar o seu amigo Joaquim lá num sanatório. E que fique bem claro aqui, gente, sanatório não era um lugar para loucos, era um lugar para se cuidar da tuberculose, lá nos Alpes suíços, naquele lugar onde o ar era extremamente rarefeito e trazia muitos benefícios para a saúde. Mas o que devemos entender de fato neste momento é que Hans Kartoffe, o nosso herói, o nosso menino, ele foi lá, quem não gostou dele, né, gente? Eu acredito que todo mundo gostou dele. Ele foi lá simplesmente para fazer uma visita e também para fugir um pouco da sociedade, ficar um pouco tranquilo, tentar se cuidar um pouco mais, viver o seu individual, mas matar a saudade de Joaquim. Até certo ponto, tudo pareceu muito tranquilo, muito normal. Ele foi descobrindo aos poucos cada detalhe, cada movimento daquele espaço tão minúsculo, mas ao mesmo tempo tão diferente do que ele já havia vivido. E ele precisava entender muitas outras coisas que lá na planície, esse lugar que nós estamos agora, as pessoas viviam de maneira totalmente diferente. E ele queria passar apenas 3 semanas, mas no decorrer dos dias ele começou a perceber que o tempo era algo que não se contava naquele lugar. Não era como lá na planície, que as pessoas olhavam o tempo inteiro no relógio, a hora de ir para o trabalho, a hora de conquistar, a hora de desejar, de sonhar, a hora para tudo. Tudo tinha hora, tudo era marcado, tudo estava relacionado ao tempo, mas de uma maneira temporal. Lá no Berghof, que era o sanatório que eles estavam, lá o tempo não corria da mesma forma, ele não era perceptível. E, por exemplo, 3 semanas naquele lugar equivalia exatamente a um dia, porque o tempo lá era importante. E sim, era, mas de uma outra maneira, não se focava no tempo como nós focamos hoje. Eu tenho tempo para gravar os meus vídeos, eu tenho tempo para a minha leitura, eu tenho tempo para ir ao trabalho, eu tenho tempo para tudo. Eu vivo o tempo e esqueço as outras coisas que são muito importantes e que estão ao meu redor. E por isso o Thomas Mann colocou a questão do tempo nesta obra. E uma coisa muito interessante que ele percebeu lá no lugar, lá no sanatório, é que vivia quase que exclusivamente uma elite europeia, um núcleo muito especial. Enquanto isso, lá fora, na planície, as pessoas estavam vivendo aquele movimento de Primeira Guerra Mundial, aquelas dificuldades, aquele medo, sabe? Correndo contra o tempo. E lá não, lá eles tinham tempo para refletir, ressignificar, que é a palavra que normalmente eles usam para dizer que você pode criar coisas novas. E não é à toa que este romance é considerado um romance de formação. Por que formação? Porque o nosso personagem principal, Hans, não só ele como todos nós, quando entrarmos neste espaço, nesta célula, nós iremos mudar. Ninguém que entra neste lugar volta a mesma pessoa, jamais. É por isso que esta obra é vista como um romance de formação. Em relação à narrativa e a questão do tempo, que é um ponto muito importante, é que é muito batido aqui dentro. O Thomas Mann quer deixar bem claro para todos nós que ele está falando sobre isso. Ele quer que nós entendamos e compreendamos o tempo dentro de seus objetivos, que ele acredita ser essencial. Durante as primeiras 200, 300 páginas, mais ou menos isso, é como se a gente vivesse um dia dentro daquele lugar. É praticamente nada. Nós esquecemos do tempo e no decorrer de toda a leitura, quantas vezes eu fiquei me perguntando, nossa,
Quanto tempo o Hans Castorp já está neste lugar? Será que já faz 1 ano, 2 anos? Porque você vai se perdendo, é como se fosse um labirinto sem tempo. E lá fora não, lá fora as pessoas estão preocupadas demais com o capitalismo, com a conquista de valores, com os bens materiais. E isso aqui você não vai encontrar de forma nenhuma. E para você que tem o objetivo de abrir este livro, este calhamaço e fazer a leitura, não esqueça de um detalhe muito importante. Faça a leitura desta obra, se colocando no lugar destas personagens, destes habitantes, deste mundo tão pequeno e tão individual. E acredite que você também é da elite europeia. Porque se não for desta maneira, você jamais compreenderá esta obra. Eu estou falando para você porque eu já li. E é preciso entrar, invadir esse mundo. Porque não é de fácil compreensão. Tem momentos muito leves, muito agradáveis. Porém, é uma obra difícil de ser compreendida. E é preciso deixar bem claro aqui que esta obra ela foi escrita ali entre o período de guerra e tem algumas pesquisas, alguns textos falando aí na internet que o Thomas Mann ele deu uma pausa nesse momento de guerra para depois continuar a escrever esta obra, e foi a partir daí que ele trouxe muito mais informações. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Por quê? Por que será que houve essa separação? Esse núcleo de pessoas tão especiais estavam ali, afastadas do mundo, elas eram exclusivas, elas estavam no topo da montanha, assistindo de camarote a desgraça da humanidade. Infelizmente, esta é a pergunta que eu faço para vocês. E dá para fazer uma reflexão em relação a isso? É só linkarmos com a questão do e as pessoas de nível inferior? Porque lá o ambiente era habitado exclusivamente pelos europeus, pela elite. E os pobres onde estavam? Sofrendo na guerra? Gente, isso é muito complicado. E aí nós trazemos quem? 2 personagens que são marcantes dentro desta narrativa. E eu estou falando de quem? De Settembrini e Naphta. Settembrini, ele era humanista. Já Naphta, ele era um jesuíta judeu que foi convertido ao cristianismo. Gente, eles tinham lutas, embates gigantescos de intelectualidade, que sinceramente não é para qualquer pessoa. E foi a partir daí que Hans começou a criar a sua formação. Ele começou a aprender coisas com essas 2 pessoas, mesmo ali em primeira mão, não gostando de um, ou ficando indiferente com o outro, ele se chateava, mas depois ele ficava confuso, porque será que ele está certo, é o Naphta? Ou será que o Settembrini está dizendo a verdade? Por onde que eu caminho? Ele ficava o tempo todo em cima do muro, por ser também jovem e não ter maturidade para aquela intelectualidade. Gente, era de uma grandeza aquela discussão. Eu viajei naqueles comentários. E o que mais me chamou a atenção foi que essa coisa do Hans ficar em cima do muro não foi de fato definitiva. Ele aprendeu muito com essas discussões. E lá na planície, aqui onde nós estamos, nós valorizamos demais a questão da morte. Quando alguém morre, a gente vai ao enterro, levamos flores e achamos aquela pessoa especial. E acontecia coisas, fatos, momentos muito estranhos lá no Berghof em relação aos mortos. Ninguém sabia para onde iam os mortos. E o Hans, ele questionou tudo isso e acabou tomando uma atitude muito linda, muito especial. Ele tomou conhecimento das pessoas que estavam quase à beira da morte, de habitar um novo mundo que ele glorificava e que ele valorizava. E ele passou a visitar estas pessoas, ele levava flores, todas elas ficavam felizes, se emocionavam. Isso foi um momento que me chamou bastante atenção e que eu não posso esquecer. E a outra coisa que me chamou bastante atenção e que está sempre nas obras desse mestre e que foi um dos motivos do Hans Castorp fugir um pouquinho do tempo, das discussões entre Settembrini e Naphta, que foi a relação de amor, de paixão com a senhora Shortstadt. E eu fiquei extremamente
extremamente apaixonado. De imediato ele não gostava muito dela, porque todas as vezes que eles iam tomar café, almoçar e etc e tal, ele ouvia um barulho muito forte na porta, alguém de pouca educação que deixava a porta bater e aquilo incomodava muito, mas num momento muito especial ele descobriu que aquela pessoa era linda e que ela era maravilhosa, ele começou a vivenciar mais a vida dela e se apaixonou. E tem um outro ponto que volta na questão da relação dupla do Thomas Mann, a sua vida particular, a sua autobiografia. É que na época em que ele estudava, ele conhecia um garoto chamado Pribislav. Ele é apaixonado por esse garoto. Na hora, no momento da leitura, eu já percebi que existia uma paixão, uma veneração, um delírio, uma loucura, e ele foi lá pedir um lápis para ter um contato, e essa questão de pegar o lápis do Pribislav o transformou, o deixou empolgado, muito feliz. E quando chega no Berghoff, ele escuta a voz da Xoxá, o olhar, e tudo o que ela fazia, a sua fisionomia estava relacionado a este garoto, e tudo isso faz uma relação, um jogo duplo entre gostar de homem e gostar de mulher. É muito interessante. E também, gente, teve uma outra passagem muito marcante, que foi aquele diálogo em francês que eles tiveram, que é de uma grandeza. Eu ouvi dizer que nas edições anteriores de A Montanha Mágica, a tradução não estava disponível, mas quem adquirir esta obra pode ficar tranquilo, porque as traduções estão aqui e são muito legais. E eu fiquei encantado, eu falei, nossa, que bacana, mas por que em francês? Aí eu fui fazer uma pesquisa e olha o que eu descobri. Eu descobri que a sonoridade do idioma francês transmite uma atmosfera onírica, é o idioma do amor, dos sonhos, da paixão, e que qualquer outra língua, qualquer outro idioma colocado aqui, escolhido para este bate-papo, não seria suficiente, porque dizem por aí que o francês, ele revitaliza, ele engrandece o diálogo. E por isso, transmitindo essa atmosfera onírica que nos encantou e que me transformou, porque hoje eu sou uma pessoa muito especial e totalmente diferente, intelectualmente eu estou falando. Mas agora voltando um pouquinho lá para o tema da morte, da doença, que foi o que nós vivenciamos demais dentro do Berghoff e que me incomodou bastante, porque eu via que todas as vezes que alguém chegava lá, elas estavam praticamente doentes. Eu falei, não é possível, gente. Todas as pessoas que vão para este lugar ficam doentes ou elas já estão doentes. E isso deixa bem claro o que o Thomas Mann tentou esclarecer para nós o tempo todo durante a obra, que a morte é inevitável, que ela estará conosco em todos os momentos de nossas vidas, sendo ela adquirida por meio da enfermidade, que é a doença, que é o que eles estavam fazendo lá, cuidando de suas doenças, e muitos não conseguiam, e mesmo que voltassem para suas casas lá na planície, eles se sentiam meio que abandonados, vazios, e retornavam para o Berghoff, ou por meio da guerra você chegaria à morte. E não é à toa que tem essa relação entre doença e morte, enfermidade, guerra. Essas duas palavras, esses dois contextos nos mostram exatamente que era o que o Thomas Mann queria, que dentro desse tempo nós estamos lutando por dois pontos importantes. Um é a doença, curar ou não curar, ou morrer. E morrer é inevitável. Mas qual é a forma de doença que nós podemos adquirir dentro da sociedade? Será que é só a doença física? E a doença intelectual? Será que quem lê este livro adquiriu doença ou benefícios? E aí são vários questionamentos a serem impregnados em nossa mente para que possamos compreender melhor, desfilar melhor por entre as páginas deste livro e entender de fato o que uma obra de grande porte é capaz de fazer na vida das pessoas. E para finalizar esse nosso bate-papo, eu quero deixar claro aqui um ponto que é de extrema importância para todos nós, que é a questão dessa célula, desse ambiente microcosmo, ele muito pequeno, muito especial, muito exclusivo. Por que ele existe?
ele existe para deixar claro para a gente que nós somos pequenos diante do mundo. Nós precisamos nos unir, nós precisamos lutar, andar em parceria com outras pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é especial. Todos nós vamos adquirir doenças e vamos morrer. O tempo não importa. Nós precisamos compreender tudo isso. Mas tem uma outra coisa que eu não posso esquecer, foi um fato muito marcante. Eu lembro da Zíbia Gasparetto, eu lembrei na hora dos livros dela quando eu li, olha que interessante. Foi aquela mesa branca, se é que eu posso chamar assim, uma mesa de espiritismo, uma sessão, onde surgiu algo muito especial lá dentro, uma imagem muito importante, muito marcante. Gente, eu me arrepiei todo quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de momentos muito importantes da minha vida, que eu não posso deixar aqui, não posso falar com vocês. Já aconteceu situações parecidas comigo, eu acredito que com outras pessoas também. Aquilo me chamou uma atenção de uma maneira tão forte que este livro eu vou guardar para a minha vida toda. Este livro é essencial e vou deixar bem claro para vocês. Eu quero ler todos os livros deste gigante. Eu já li vários, mas tem muito mais para ler e é óbvio que vocês precisam fazer a mesma coisa que eu, porque Thomas Mann é um gênio, ele é incrível. E é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo foi longo, foi realmente muito longo, mas acredito muito produtivo. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, não deixe de divulgar a leitura para todas as pessoas do Brasil e do mundo. E por favor, quando fizer suas compras pela Amazon, clique no link que vou deixar aqui embaixo. Com certeza você irá nos ajudar com uma pequena parcela e essa eu vou transformar em novos sorteios, que é o que nós trabalhamos muito aqui, porque o nosso objetivo é incentivar a leitura. Obrigado e até o próximo vídeo.